Bom dia para a nossa apresentação de reforma tributária, apresentação do escritório Schneider Pugliese. Hoje nós reunimos aqui um time do nosso escritório de São Paulo e do nosso escritório de Brasília para fazer uma breve discussão com os clientes, com os amigos, com os interessados sobre a reforma tributária, sobre o texto aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados. O tema de reforma tributária é um tema, como a gente sabe, que vem de longa data. Aqui no Brasil discute-se o tema de reforma tributária desde a década de 90. Então, a Constituição de 88 e 92 começaram os trabalhos para rediscutir o sistema tributário nacional. Tivemos aí trabalhos importantes na década de 90, no governo Collor e depois Itamar Franco. Tivemos trabalhos importantes também no governo Fernando Henrique Cardoso, com outros comitês, com outros grupos de trabalho. E agora, finalmente, em 19, tivemos aí as PECs relacionadas à reforma tributária, tanto Senado quanto Câmara dos Deputados, e, finalmente, agora, no mês de julho, tivemos a aprovação da PEC 45, com uma remodelagem do sistema tributário nacional, especificamente com relação a alterações constitucionais. O importante de se falar aqui é que, hoje, na nossa apresentação, o escritório vai apresentar uma visão geral do texto que foi aprovado. Então, para quem tiver uma expectativa de ter uma definição, quem tiver a expectativa de ter uma certeza, sair dessa conversa com uma certeza, eu tomo a liberdade de já criar essa frustração. O texto é um texto amplo, a gente vai ver, é um texto que traz muitos elementos importantes, né? Mas é um texto que será ainda apreciado tanto pelo Senado, como a gente vai ver mais para frente, e, uma vez analisado pelo Senado, também vai passar por uma regulamentação aí de legislações infraconstitucionais, leis complementares, leis ordinárias, portarias, etc. e tal. Hoje, como dito, temos aqui a presença dos profissionais de Schneider Pugliese, tanto do escritório de São Paulo quanto do escritório de Brasília, e a nossa ideia é passar rapidamente pelo histórico da votação, ou seja, contar um pouco o histórico da votação da PEC, né? Passando aí para uma análise um pouco mais técnica, no sentido de apontar o que efetivamente foi aprovado, né? Seguindo aí por um ponto muito importante trazido pela PEC, que é a previsão de ajustes em tributos de TCMD, IPTU e até o indicativo de uma reforma de imposto de renda com prazo definido aí de 180 dias, né? E, passados esses pontos, a gente vai passar pelos pontos sensíveis que o escritório analisou, entende que tem uma sensibilidade que vai requerer uma atenção especial do legislador e da sociedade, né? E, finalmente, a gente vai traçar um panorama relacionado ao horizonte, né? Ou seja, foi aprovado na Câmara dos Deputados, e agora, né? Como é que segue? O que virá, né? Então, esse hoje é o nosso roteiro para apresentar para vocês a reforma tributária na visão de Schneider Pugliese, ou seja, como é que nós enxergamos o que foi aprovado e como nós enxergamos os próximos passos, né? Espero que vocês gostem. O time acabou analisando profundamente os pontos que serão abordados. Então, espero que aproveitem aí essa manhã, essa apresentação, para tirar algumas dúvidas, criar alguns paradigmas, enfim, que seja muito proveitoso. Bom dia a todos, e Vic, peço que você inicie aí a análise do histórico da PEC.
Bom dia a todas e todos. Obrigada, Felipe. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para discutir um tema tão sensível e que vem movimentando tanto as últimas notícias, né? Antes da gente entrar nos pontos da PEC, principalmente do ponto de vista mais técnico, a gente trouxe aqui um cenário da reforma tributária e que esse cenário vem lá desde a última legislatura. Essas PECs, elas não são propostas que foram apresentadas nessa legislatura, elas foram apresentadas em 2019. As PECs, quando eu falo, é PEC 110 e PEC 45, que eram as principais propostas de reforma tributária em discussão. Lá na frente eu explico por que eu estou fazendo menção a essas duas PECs. Bom, na última legislatura a gente teve essa apresentação, tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, a PEC 45 no âmbito da Câmara dos Deputados e a PEC 110 no âmbito do Senado. As duas estavam tramitando de forma paralela e começou aquela disputa de protagonismo entre as casas, né? Tanto as duas PECs estavam, tanto deputados quanto senadores, estavam querendo priorizar o trâmite dessas PECs. Para que houvesse um consenso, que o Congresso Nacional tivesse um texto de consenso acerca da reforma tributária, eles criaram na última legislatura, ali por volta de 2020, a Comissão Mista da Reforma Tributária. Essa comissão mista, ela não era regimental, não está previsto no regimento de nenhuma das casas, mas eles criaram como forma de acordo político para que eles discutissem tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, e de lá sairia um texto de consenso que tramitaria na PEC 45. Só para rememorar, o relator da Comissão Mista da Reforma Tributária foi o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45, e o presidente da Comissão Mista foi o senador Roberto Rocha, que era o relator da PEC 110. Os trabalhos avançaram nessa comissão mista, foram anos de debates, diversas audiências públicas com os especialistas tanto juristas, economistas, representantes dos mais diversos segmentos da economia e também representantes ali daquele ponto de vista mais federativo. Tinha uma participação muito grande de estados e municípios. Acaba que, com o decorrer dos anos, a reforma tributária foi se enfraquecendo na última legislatura. Veio a pandemia, veio outras pautas e o movimento político já não estava mais priorizando a reforma tributária. Já mais para o final da última legislatura, houve uma certa priorização da PEC 110, isso por conta de acordos políticos. A PEC 45 ela acabou sendo enfraquecida, foi tirado um protagonismo ali no finalzinho, e a PEC 110 começou a se movimentar. Nisso foi apresentado um parecer, a PEC 110 começou a se movimentar sozinha, agora já no âmbito do Senado, e lá foi apresentado um parecer no âmbito da CCJ, a primeira comissão na qual essa PEC estava tramitando, só que esse parecer não chegou nem a ser deliberado por falta de quórum. Então, a sinalização que a gente tinha de cenário no final da última legislatura era de que a reforma tributária ela não tinha aquele apoio político suficiente para ser aprovada, tanto que ela não chegou nem a ser rejeitada, a PEC 110 ali no Senado, ela não foi votada por falta de quórum. Esse foi o cenário da última legislatura. Entrando para essa legislatura atual, que veio um novo governo, a gente viu que o cenário da reforma tributária mudou. Isso porque esse novo governo já veio com uma priorização muito forte desse tema, dessa temática de reforma tributária, tanto que criaram uma secretaria da reforma tributária vinculada ao Ministério da Fazenda e concentraram os debates na PEC 45. Então, a PEC 45, ela retorna com esse protagonismo para esse debate político. Na Câmara, já no início desse ano, eles criaram um grupo de trabalho da reforma tributária para debater algumas premissas, começaram a chamar novos debates, novos especialistas, representantes dos segmentos da economia novamente, para que fossem definidas algumas premissas para um futuro relatório da reforma tributária, que seria apresentado agora na PEC 45. No dia 6 de junho, esse grupo de trabalho ele encerrou as atividades na Câmara e eles apresentaram um relatório, um descritivo, contendo algumas premissas que fundamentassem esse posterior parecer que seria protocolado na PEC 45. Já no dia 21 de junho, ali para o final, a gente já começou a ver uma movimentação ali na Câmara, governadores e vários outros líderes começaram a se reunir com o presidente da Câmara, então já estava sinalizando que esse tema seria, sim, priorizado antes do recesso legislativo, que ainda nem começou, começa na semana que vem, no dia 17. Perdão, acho que eu perdi o áudio. Clara, se puder voltar, por favor. No que tange à votação da reforma tributária, no dia 22 de junho,
logo após essa reunião dos governadores com o presidente da Câmara, nós tivemos o primeiro parecer, a PEC 45, protocolado, era ainda um parecer preliminar de plenário, eles ainda estavam num processo de convencimento. Essa última semana foi exatamente isso, foi um processo de convencimento e de muitas negociações, tanto que no dia 2 de julho, já no início dessa semana, poucos dias após a apresentação do parecer, teve uma reunião das lideranças e onde foi definido um esforço concentrado para a votação da PEC 45 na Câmara. No dia 5 de julho, nós já tivemos um novo parecer protocolado a essa PEC. Esse parecer já é decorrente de alguns acordos que foram feitos ali com as principais lideranças, com alguns segmentos da economia, também com entes federativos. No dia 6 de julho, já no dia seguinte à apresentação desse parecer, a PEC foi aprovada em primeiro turno na Câmara. Ela foi aprovada por 382 votos. Para que uma PEC seja aprovada na Câmara, ela precisa só de 308 votos. Então, a gente vê que teve uma margem de gordura muito grande para aprovação. O apoio àquela proposta já estava mais evidente. E já passando, a proposta se estendeu até a madrugada do dia seguinte. No dia 7, eles aprovaram a PEC em segundo turno, já com 375 votos. A gente vê um quórum muito expressivo de votação, sendo que só eram necessários 308 votos. Só a título de comparação, para fins regimentais, qual que é o trâmite normal de uma proposta? Uma proposta de emenda à Constituição, tal como a proposta da reforma tributária. Ela precisa primeiro passar por uma comissão de Constituição e Justiça na Câmara, depois é constituída uma comissão especial, que vai ser debatida essa proposta. Essa comissão especial também tem relator, eles apresentam pareceres, chamam especialistas, acontece uma série de audiências públicas para depois ser levada a plenário. Então, aqui a gente vê a vontade política que estava muito grande para essa PEC, porque ela não precisou passar por uma comissão especial. Ela já havia passado na última legislatura pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois já foi levada diretamente a plenário nessa legislatura. Então, a gente percebe que tem uma vontade política de priorização muito grande em torno desse tema. E com isso, Clara, se puder passar o próximo slide, por favor. E com isso, nós tivemos aqui a proposta de IVA dual aprovada no âmbito da Câmara. Eles estavam extinguindo os principais tributos sobre o consumo, IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Então, aqui temos uma leitura de 5 tributos, mas estão criando outros 4. Então, na verdade, a gente consegue fazer esse comparativo, né? Troca 5 por 4. Agora teria a CBS é federal, que seria basicamente a união do PIS e da COFINS, o IBS seria Imposto sobre Bens e Serviços dos estados e dos municípios, Distrito Federal também, que quase que seria uma unificação do ISS e ICMS, seria gerido por um conselho federativo, que a gente vai ver adiante. Tem um imposto seletivo que vai incidir sobre externalidades negativas, principalmente prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Isso ainda vai ser definido por meio de lei ordinária, quais seriam essas externalidades negativas. E também, por fim, ali no finalzinho da votação, foi incluída uma contribuição dos estados, que também comentaremos mais à frente. Essa contribuição, inclusive, foi incluída por meio de uma emenda aglutinativa. Ela não constava nos pareceres originais que foram protocolados. A PEC 45, ela veio aqui com esses princípios que foram bem definidos, de simplicidade, transparência, justiça tributária e equilíbrio e defesa do meio ambiente. Então, a gente percebe no decorrer do texto que esses princípios aqui, a ideia é que eles sejam preservados. Tanto que a gente percebe o imposto seletivo. A ideia inicial não era que ele incindisse sobre externalidades ao meio ambiente, e sim sobre açúcar. Açúcar e tabaco, que era o que estava mais acordado, açúcar, tabaco e álcool. Agora, até o meio ambiente já está envolvido nessa discussão. Clara, por favor. Aqui nós trouxemos algumas das principais características do IBS e da CBS, aqui constituindo essa figura de IVA dual, Imposto sobre Valor Adicionado.
Nós temos uma incidência ampla sobre todas as atividades, então todas as atividades vão estar sujeitas a esse IVA dual, ele não vai incidir sobre a exportação. Temos também o princípio da não cumulatividade plena, ou seja, tem um direito de crédito de IVA na aquisição de bens e serviços, exceto para uso e consumo pessoal, isenção e não incidência, e isso ainda nos termos de lei complementar. Então, algo que é até importante pontuar, nessa proposta de reforma tributária foram definidas algumas diretrizes, até porque estamos debatendo um texto constitucional. Outras especificidades serão definidas em leis infraconstitucionais, tais como as leis complementares, leis ordinárias, eventualmente portarias, decretos. Então, o debate em torno da reforma tributária ainda é extenso. O princípio da não cumulatividade, ele mostra isso, que algumas coisas, eventualmente algumas exceções, ainda podem ser definidas em lei complementar. O IVA, ele também não vai compor a sua própria base de cálculo, então vai ter essa incidência por fora. Essa regra não se aplica ao imposto seletivo, nós comentaremos mais adiante também. As alíquotas, elas vão ser aplicadas conforme o estado e o município de destino dos bens e serviços, preservando aqui o princípio do destino, que é comum ao IVA, inclusive quando você observa as diretrizes internacionais, esse é o princípio da neutralidade e um princípio do destino, são, como se dizem, os mais relevantes quando se fala de IVA. Temos a previsão também de devolução de créditos acumulados, mas isso também ainda vai depender de lei complementar. A lei complementar vai, inclusive, disciplinar esse prazo máximo para ressarcimento desses créditos. E eles vão criar um conselho federativo para a gestão compartilhada do IBS. Esse é um dos pontos mais sensíveis da proposta, foi objeto de inúmeros acordos e também inúmeras resistências. Eles definiram que esse conselho federativo, reunindo 27 representantes do Estado e Distrito Federal, e 27 também representantes do município, mas no que tange aos municípios, eles podem ser escolhidos, inclusive, pela maioria populacional. Então, já há um questionamento muito grande quanto à violação ao Pacto Federativo. Então, é um debate que ainda merece ser aprofundado. A legislação e a gestão do IBS, como comentamos, ela vai ser exercida só no âmbito desse Conselho Federativo. Clara, por favor. Em relação à alíquota, ela vai ser padrão para todos os bens e serviços, essa é a regra geral, mas tem a possibilidade de uma alíquota diferenciada, com uma redução de 60% para dispositivos médicos, educação, transporte público, atividades artísticas e culturais, produtos e insumos agropecuários. Alguns detalhes também vão ser definidos em lei complementar, exemplo do que seriam esses insumos e produtos agropecuários. Também tem isenção para medicamentos, a isenção seria de CBS e IBS, serviços de educação aqui apenas da isenção da CBS e do ProUni, cesta básica vai estar com alíquota zero, o PES ele não vai se sujeitar à CBS até o dia 28 de fevereiro de 2027, e também vai ter alíquota zero para produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, produções artísticas, culturais, jornalísticas também, bens e serviços relacionados à segurança nacional e segurança da informação e segurança cibernética. Quanto à transição para o novo modelo, Clara, por favor, o slide da transição. Quanto à transição para o novo modelo, qual que é a previsão que eles trouxeram? A partir de 2026, a CBS já surge com uma alíquota teste de 0,9%. A CBS ela vai ser passível de compensação com PIS e a COFINS. Até então, PIS e a COFINS ainda vão estar figurando aqui nesse modelo em 2026, e o IBS também surge com uma alíquota teste de 0,1%. Já em 2027, tem entrada da CBS com a extinção integral do PIS e da COFINS e redução a zero das alíquotas de IPI, exceto para bens que são industrializados na Zona Franca de Manaus. De 2029 a 2032, surge um cronograma de entrada proporcional do IBS e extinção proporcional do ICMS e do ISS, e também esse cronograma vai estar incluído nesse cronograma a redução de incentivos fiscais que não estiverem excetuados nessa PEC. Então, todos os incentivos fiscais que não estiverem sujeitos a regimes diferenciados ou exceções constantes na PEC também vão ser reduzidos proporcionalmente.
vigente. Então, de 2029 a 2032, eles começam reduzindo de 90%, depois em 2030 vai para 80%, 2031 reduzem 70%, 2022 60%. Já em 2033, nós temos a vigência integral do novo sistema com extinção do antigo. Então, temos uma transição de 7 anos, já de 2026 a 2033, para que esse novo sistema já esteja vigente. Já em relação à transição federativa, eles mantiveram 50 anos para a aplicação do princípio do destino. Isso vai ser entre 2029 e 2078. Aqui nós trouxemos um comparativo da PEC 45 na sua versão original, que foi protocolada lá em 2019, o primeiro signatário, o deputado Baleia Rossi, e o texto aprovado. Que coincidência, eles preservaram a base ampla. Quanto aos tributos substituídos, também preservaram os tributos substituídos, mas em relação ao novo tributo, até então estávamos falando na PEC, no texto original, de um IVA único, que também seria denominado IBS, mais um imposto seletivo. Agora, como comentamos anteriormente, nós já temos a figura do IVA dual, que contempla tanto a CBS quanto o IBS dos estados e municípios, temos um imposto seletivo e essa contribuição sobre produtos primários, é uma contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados. Essa contribuição, ela surgiu por meio de uma emenda aglutinativa, e já está prevista na Constituição. Então, já está prevista na proposta de emenda à Constituição. Então, temos uma substituição de 5 tributos para 4. Em relação à determinação de alíquota, a alíquota ela vai ser determinada por uma resolução do Senado Federal, ele vai fixar essa alíquota de referência do imposto, essa resolução vai observar um mapeamento feito pelo Ministério da Fazenda, que vai ser também regulado pelo TCU. Então, temos 3 figuras aqui trabalhando na definição dessa alíquota de referência, e cada ente poderá fixar a sua alíquota por meio de leis específicas. Quanto aos benefícios fiscais, que foi onde ocorreu uma das maiores mudanças, porque no texto original não havia essa permissão de concessão de benefícios fiscais, e já no texto aprovado, a gente viu uma autorização de concessão de benefício fiscal, principalmente com a convalidação de benefícios de ICMS, que a Gabi vai comentar mais à frente, e também vimos a criação de regimes tributários específicos. Já em relação à transição da cobrança, teve uma diferença, até então estávamos falando de 10 anos de transição, e o texto aprovado fala em 7 anos de transição. Já em relação à partilha, a transição federativa, mantiveram 50 anos de transição, e o imposto seletivo, ele agora está abarcando ali serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, até então seria só em relação à saúde, que ele vai ser instituído com essa finalidade extrafiscal para desestimular o consumo. A proposta ela foi também objeto, ela acabou trazendo outras mudanças para outros tributos que não só incidentes sobre o consumo, e o Diogo vai comentar um pouco melhor sobre isso. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Diogo Figueiredo, sou sócio aqui da área de consultoria de escritório e de clientes private. E o que eu venho ressaltar aqui, só queria chamar a atenção de vocês, falar um pouquinho, é que discute-se muito no âmbito da reforma tributária a criação do CBS, IBS, o imposto seletivo e essas contribuições, né? Mas o que a gente percebe na análise do texto é que foram instituídas algumas alterações e outros tributos também, que vão afetar diversas pessoas, né? Então, o que a gente percebe hoje em dia é que a gente tem aí uma pretensão de alteração de TCMD, IPVA, IPTU e uma reforma do imposto de renda que está por vir, né? Todos falam aí nessa reforma de imposto de renda, desde do governo anterior, teve uma proposta em trâmite que foi aprovada na Câmara e ficou parada no Senado, mas o que temos de concreto hoje em dia, né, é que a própria emenda constitucional prevê que será enviada uma reforma da renda no prazo de 180 dias. Tá? Muito se investiga, né, em qual a amplitude dessa reforma da renda, né, o que vai ser mudado, mas o que a gente pode esperar aí pela frente são alterações provavelmente em tributação de dividendos, a gente pode ter uma discussão aí de lucro presumido, a gente pode ter discussão de extinção da JCP, tributação de fundos, ou seja, são assuntos que os governos vêm trabalhando há muito tempo, tá? Mas que, de fato, agora, passando a reforma, a gente tem essa previsão expressa, né, de que a gente vai ter uma reforma da renda também
a ser enviada em 180 dias. Então, é algo para a gente ter em mente, é algo para a gente ter no radar, tá? Então, já é algo esperado, mas agora a gente tem uma data, né? Passando da reforma em até 180 dias, a gente vai ter aí um envio de projeto da reforma do imposto de renda, a reforma da tributação da renda, né? Passando rapidamente para o ITCMD, tá? Diogo, se você me permite, só ainda uma observação, o interessante que é o seguinte, o ponto que o Diogo está colocando com relação à reforma da renda, ela é importante porque ela tem um efeito gerador de caixa para o Estado muito mais imediato do que efetivamente a reforma tributária como aprovada na semana passada. E por que isso? Porque uma vez tendo a discussão em torno da reforma do imposto de renda já esse ano, a gente já haveria condições para cobrança de talvez alíquotas majoradas, enfim, não sei, né? Do imposto de renda já para 24. Então, essa é uma reforma que merece uma atenção especial agora para o segundo semestre. Desculpa, Diogo. Isso, só lembrando que a gente tem aí o prazo de 180 dias, então teria que ser cumprido esse prazo e até trâmite de aprovação ou não, e para valer do ano que vem a gente teria que ter até aprovação no final do ano. Então, a gente está em cima da hora, né? A proposta teria que ser aprovada aí com uma rapidez incrível no âmbito do Senado para a gente ter esse prazo de 180 dias para eles encaminharem a reforma do imposto de renda. Passando um pouquinho aí para questões de TCMD, então agora o que a gente tem de concreto? Né? Uma proposição de uma progressividade do TCMD, então muito se fala que doações maiores ou transmissões num montante superior deveria recolher mais ITCMD, agora a gente tem uma previsão concreta de progressividade na Constituição, né, de proposta à Constituição. A gente tem uma questão de herança no exterior, então a gente abre margem também para tributar a herança de residentes e domiciliados no exterior. Não se sabe ainda a extensão disso, mas o que pode ser, por exemplo, bens imóveis localizados no Brasil, né, de não residentes no Brasil, eles podem aí sujeitar-se à incidência do ITCMD, tá? A gente tem uma criação de uma regra de competência, né, que bens móveis, títulos e créditos, o estado de competência é o estado do doador e de domicílio do de cujus, tá? E a gente tem uma previsão também, né, de não incidência para doações para instituições sem fins lucrativos, beneficentes, desde que cumpridos determinados requisitos previstos em legislação. Tá? Então, de certa forma, está todo mundo destinando tempo escrevendo artigos, entrevistas com relação, né, ao foco maior da reforma tributária, que é a mudança da tributação sobre o consumo, mas a gente tem aspectos importantes aí do TCMD que vale a pena a gente ficar de olho e vai impactar aí doações e transmissões causa-mortes de todas as pessoas praticamente. Então, é algo para a gente ficar de olho e acompanhar de perto, e isso daí vai ter muito impacto e gerar muita reestruturação, oportunidade aí de planejamento, antecipação de legítima aí no âmbito da legislação antiga, se passar essa reforma da forma como está. Tá? O que a gente pode chamar atenção é que a reforma ela traz uma possibilidade do IPTU alterar a base de cálculo via decreto, né? Segundo critérios previstos em lei municipal. Então, muitas dessas discussões de atualização da base de cálculo do IPTU que a gente tem hoje em dia fica legitimada, né, a alteração via decreto, desde que cumprir determinados requisitos. Isso daí também pode gerar aí um aumento de carga tributária por meio de um mero ato do executivo, então é algo para a gente ficar de olho também. E, finalmente, o que a gente tem? A gente tem também uma mudança de IPVA, então a gente tem muita discussão hoje, né, de não incidência de IPVA sobre aeronaves, embarcações, barcos, esse tipo de coisa, e agora a gente tem uma previsão expressa, né, de incidência do IPVA, além de veículos terrestres, veículos aéreos e aquáticos, todo e qualquer tipo, com algumas exceções. Então, a princípio, aeronaves, eles vão estar sujeitos ao IPVA, com exceções de aeronaves agrícolas, de serviços de prestação de serviços de transporte a terceiros, embarcações de empresas de prestação de serviços de transporte, embarcações utilizadas para pesca, industrial, artesanal, científica e de subsistência,
tá? A gente tem também exceções de plataforma que se locomovem por meios próprios, e máquinas agrícolas. Então, hoje em dia, da forma como está, né, ainda que a gente tenha aí a incidência de PVA sobre todo e qualquer veículo, a gente vai ter uma exceção, né, uma não incidência para tratores e máquinas agrícolas. Então, de uma maneira geral, né, são esses os pontos que a gente tem, esses são os pontos que a gente tem que ficar de olho aí, que a reforma afeta os tributos, tá? E que vão gerar aí um grande impacto na vida das pessoas. Perfeito, Diogo. Dando continuidade, pessoal, bom dia a todas e todos. Nessa altura da apresentação, nós vamos abordar um pouquinho sobre os pontos sensíveis do substitutivo. A gente começa tratando do Pacto Federativo, ou melhor dizendo, da flagrante relativização do Pacto Federativo. Então, aqui o que a gente quer evidenciar e trazer luz é o fato de que a reforma tributária atinge em cheio o Pacto Federativo, e esse tem sido um dos temas mais debatidos aí como consequência da aprovação dessa PEC. Como se sabe, como é sabido, a organização político-administrativa brasileira compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos no termo da Constituição. E a reforma, nos termos aprovados pela Câmara, fere diretamente a autonomia dos estados e dos municípios, vez que restringe o direito de que eles possam instituir ou regular seus impostos, né? Ou seja, os estados e os municípios, eles estarão sujeitos ao controle da União. O substitutivo, ele sugere a retirada da autonomia financeira desses entes, e nos traz bastante preocupação num país como o nosso, de dimensões continentais, onde os interesses e o contexto dos estados e dos municípios se divergem bastante entre si. O que se vê na prática, para endereçar um pouco essa questão do afrontamento do Pacto Federativo, do princípio federativo, é a criação desse Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, como a Vicky já nos trouxe, será composto por 27 membros representantes do Estado e 27 membros representando um conjunto de mais de 5.000 municípios que nós temos aqui no Brasil. Então, com relação a este ponto do Pacto Federativo, é isso que nós gostaríamos de discutir aqui. Clara, se você puder passar, por favor, muito obrigada. Com relação ao segundo ponto sensível do substitutivo, aqui a gente fala sobre o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele tem como fato gerador a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, nos termos da lei ordinária. Então, é o legislador ordinário que vai regular os parâmetros do imposto seletivo, já que o substitutivo, como a Vicky também já nos trouxe, não fixa nenhum parâmetro e tampouco deixa regulamentado quais serão os bens e serviços que serão alcançados e serão considerados nocivos. E aqui existe até um ponto de preocupação, gera um cenário de subjetividade e de insegurança jurídica, sobretudo porque dá margem para que se considere como produto ou serviço nocivo produtos e serviços que hoje não têm uma carga tributária majorada e que passarão a ter com o imposto seletivo. O IS, ele terá incidência por dentro do IBS, da CBS e do ICMS e ISS, enquanto eles coexistirem no sistema tributário. Então, o que vai acontecer na prática é como se fosse um efeito de gross-up do imposto, o percentual relativo ao imposto seletivo, ele vai majorar a base de cálculo desses tributos. Então, na prática, é isso que vai acontecer. E como a gente evidenciou, não há clareza ainda acerca dos bens e serviços que serão tratados como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e esse imposto ele será cumulativo, né, na medida em que ele não gera crédito. Dessa forma, a gente entende que, como efeito, ele potencialmente pode encarecer os insumos utilizados no meio da cadeia de produção e da prestação de serviços. Com relação aos benefícios fiscais, aqui a gente tem a garantia de fruição dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros fiscais até 2032, nos termos da Lei Complementar 160 de 2017,
substitutivo também veda prorrogações de prazo de fruição desses benefícios, então, de fato, os contribuintes poderão fruir desses benefícios até 32, no limite já estabelecido pela lei e pelo convênio 190. Como a Vicky nos trouxe, existirá redução proporcional desses benefícios a partir de 2019, então, de 2019 até 2032, haverá essa redução até ele chegar no patamar de 60% e em 2033 ele ser extinto em definitivo. E com relação à instituição, a legislação infraconstitucional não poderá prever a concessão de incentivos e benefícios financeiros que não os já indicados no substitutivo, que terão uma tributação favorecida. E aqui, um ponto de atenção é que também foi criado um fundo de compensação de benefícios fiscais ou financeiros fiscais, que vai consistir no seguinte: basicamente a União e os estados, eles prepararão esse fundo de reserva para fornecer. Quem vai ser beneficiária desse fundo são as pessoas jurídicas que gozam, que fruem de hipóteses de isenção, crédito presumido ou qualquer benefício que seja, que tenha sido concedido por prazo certo e sob condição. Então, até se o contribuinte tiver sido habilitado em um desses regimes até 31 de maio de 2023, ele poderá receber até dezembro de 2032 essa ajuda do direcionado justamente para minimizar o impacto, mitigar o impacto da redução proporcional desses benefícios, justamente porque ele foi concedido sob condição onerosa e por prazo certo. Dando continuidade à apresentação, aqui com relação aos regimes diferenciados, para além dos setores anteriormente explorados e trazidos pela Vicky na apresentação, também poderão ser reduzidas as alíquotas de produtos agropecuários, agrícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura. E aqui há uma imprecisão do que será considerado um insumo, um produto agropecuário, florestal. Aqui muito se discute, será debatido ainda no Senado. Também serão alcançados alimentos destinados a consumo humano e produtos de higiene pessoal, bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional, assim como a cibernética. E aqui tem um ponto importante para o produtor rural, pessoa física ou jurídica: se ele obtiver receita anual inferior a 3.600.000, ele poderá optar por não recolher esses novos tributos. E, por fim, a gente tem a substituição dos fundos estaduais, que é justamente a celebração, a instituição desse fundo para investimento de obras de infraestrutura e habitação, que incidirá sobre produtos primários e semi-elaborados, produzidos, nos respectivos territórios, e esse fundo ele vem a substituir a contribuição hoje que já existe a fundos estaduais e que normalmente é concedida, é exigida como condição para a fruição de tratamentos como diferimento, regimes especiais ou outros tratamentos diferenciados que os contribuintes façam uso. Então, existe essa previsão hoje na legislação, e essa disposição ela será aplicável até 2043, nos termos do substitutivo. Bom, passando então para os impactos da reforma tributária, nos diversos setores econômicos, a gente trouxe aqui uma análise preliminar do que a gente já consegue verificar, dos impactos, considerando os setores econômicos pré-reforma e pós-reforma. Começando aqui pelos serviços, a gente consegue pensar aqui em 4 alíquotas básicas de serviços, que seriam considerando um PIS/COFINS cumulativo e o não cumulativo, e uma alíquota mínima e máxima de ISS para a gente conseguir comparar com a substituição da CBS e do IBS, levando em conta também que pós-reforma tributária a gente vai ter, em regra, 2 alíquotas básicas, uma cheia e uma reduzida, que a gente estima nesse momento como sendo em 10% e a básica estima-se como sendo em 25%. Se a gente olhar para o cenário dos serviços, a gente percebe que um provável impacto é realmente o aumento da carga tributária, Claro, a gente está
pensando aqui num cenário que a gente não sabe exatamente como vão ser a apuração dos créditos tributários, né, no cenário de IBS e CBS em relação aos serviços. A gente sabe que é um setor que tem um pouco mais de dificuldade de apuração de créditos por diversas questões, né, especialmente porque o pessoal, né, tem um custo de geração de pessoal que acaba não entrando no creditamento, mas que é um custo alto, né? Então, de fato, a gente tem aqui, percebe-se um aumento claro de tributação, ainda que a gente não possa cravar exatamente qual ele vai ser, porque a gente vai ter que olhar para cada atividade econômica, cada empresa e como ela está tributando hoje. Como o Diogo bem falou, a gente não sabe também como a reforma do IR vai tratar a questão do lucro presumido, né, e se ele vai ser mantido as tributações como a gente tem hoje. Então, a gente pode ter um delta aqui, né, de uma tributação mínima de 5,65 que passe a ser 25%. Então, realmente, os impactos para o setor de serviços são estimados como sendo altos, mas a gente ainda não consegue cravar para todos eles, porque tem casos, por exemplo, de empresas que estão hoje no lucro real e que optam pelo PiscoFins na modalidade não cumulativa, que tem a tributação hoje, né, pensando em PiscoFins e ISS máximo em 14,25. Se esse for um setor que tiver como alíquota reduzida do IBS e da CBS de 10%, por exemplo, um setor de serviços de saúde, né, que a gente sabe que muitas empresas têm esse cenário, a gente poderá ter uma redução expressiva aí da tributação, mas com uma regra geral, no setor de serviços a gente tem um aumento. Já em relação ao setor de comércio e indústria, a situação é um pouco mais complicada. Então, a gente tem ouvido bastante na mídia, né, que o setor de comércio e indústria, como regra, seria beneficiado, mas, na verdade, ainda nesse momento é muito difícil cravar. As variáveis para o setor de comércio e indústria são muitas, né? Então, quando a gente pensa no ICMS, por exemplo, a gente pensa nas alíquotas base de 7, 12 e 18, essas alíquotas a gente precisa combinar ainda com o PiscoFins não cumulativo, com crédito, né, que é o 9,25, e o cumulativo sem crédito de 3,65. Se a gente pensar num cenário de venda interna, né, não interestadual, então de um município para outro do mesmo estado, a gente vai pensar que numa alíquota mínima de 21,65 e máxima de 27,25, com crédito de ICMS, de PiscoFins, mas com todas as discussões, né, sobre esses créditos, como todas as empresas bem sabem. Então, por exemplo, as questões de creditamento de PiscoFins sobre insumos, a gente não sabe se esse crédito da CBS, da IBS, vem tão completo como ele promete ser, mas se houver uma efetiva redução de base decorrente do creditamento, pode ser que esse aumento ou aumento pequeno de alíquota não tenha um impacto significativo para a empresa. Por outro lado, se a gente pensar nos setores, né, que estão com alíquota reduzida de IBS e CBS, pensando aqui numa alíquota estimada de 10%, aí a gente possivelmente terá uma redução expressiva de carga tributária, né? Então, eu exemplifico aqui com os medicamentos e dispositivos médicos, né? Aqui, possivelmente, uma empresa que está num 27 aqui pode ir para um 10. Então, efetivamente, podem haver aí oscilações grandes na tributação das empresas, só que há ainda outras variáveis que a gente precisa considerar, né? Então, aqui a gente coloca o imposto seletivo, um ponto de interrogação, a gente não sabe exatamente que imposto seletivo vai ser esse, qual vai ser a alíquota, o quanto ele vai onerar. Diversos setores hoje pagam IPI a 0%, então a Gabi pontuou isso, a gente não sabe se esses setores vão ser mantidos no 0%, há diversas atividades que hoje são incentivadas, mas que poderão vir a ser entendidas como prejudiciais ao meio ambiente, por exemplo, produtos que são considerados incentivados hoje,
poderão vir a ser entendidos como prejudiciais à saúde por novos estudos. Então, há impactos efetivos que ainda a gente não consegue mensurar. A gente sabe que, no caso do comércio e da indústria, essas variáveis são maiores, né? Especialmente porque, se a gente pensar nos benefícios fiscais de ICMS, né, os créditos presumidos, isso aqui não está entrando na nossa conta. Então, realmente, há ainda muitos impactos que precisam ser avaliados caso a caso, né? Pegar a atividade da empresa, como é a tributação efetiva dela, e fazer uma comparação com como deve ficar na CBS e no IBS, lembrando, né, como todos anteriormente já falaram, ainda não é possível cravar que IBS e CBS são esses, né? Ainda muito a ser dito pelo Senado, pela legislação, pelas portarias, pelos decretos e assim por diante. Então, como a gente tem dito, né, todas essas variáveis a empresa vai ter que considerar, inclusive as modificações da tributação do imposto de renda, né, que devem ser avaliadas no próximo semestre, o imposto seletivo, os benefícios fiscais que vão ser tratados no Senado, ou seja, não tem nada definido em termos de impactos para os setores econômicos. A gente consegue pensar alguns cenários, sei que a mídia já tem veiculado bastante discussões a respeito de empresas ou setores que vão ter valorização na bolsa e assim por diante, mas nos parece que ainda é preciso cautela e avaliar os cenários especificamente. E aqui a gente traz uma provocação. No início, como a Vicky bem trouxe, há um interesse, uma sinalização da reforma tributária para trazer questões relacionadas à tributação verde, né? Mas ainda é um tema que está sendo tratado de forma bastante incipiente pela legislação, que é a comercialização dos créditos de carbono, a geração dos créditos de carbono, né? Nós imaginávamos que esse seria um bom momento para o Brasil se incluir nessas discussões, né? A reforma tributária trouxe algumas sinalizações pequenas a respeito da tributação verde, manteve um único regime que a gente tem para produtores de biocombustíveis, que é o RenovaBio, que prevê a geração de créditos de carbono e tem um incentivo fiscal específico, mas, de uma forma geral, não adentrou no tema da comercialização, no mercado de carbono, como isso vai ser, se outros setores poderão ser beneficiados, não abordou serviços que são necessários para a geração de créditos de carbono, para a descarbonização da economia, como os serviços de reflorestamento, os bens necessários à geração de créditos. Então, ainda é um ponto que pode ser que venha pelo Senado, a gente não tem essa indicação, mas, de toda forma, nos parece que seria um momento adequado para a gente, de uma vez por todas, incluir o Brasil nessa discussão, uma discussão muito importante. O Brasil é signatário de acordos em que ele se comprometeu a reduzir emissões de carbono, se comprometeu a entrar num cenário de descarbonização da economia, mas nesse momento ainda não tivemos uma sinalização clara de que a reforma tributária vai incluir, vai contemplar essa discussão de forma ampla, né, e como a gente esperava que fosse, porque hoje a gente ainda tem bastante insegurança jurídica em relação a essas transações envolvendo os créditos de carbono, né, que estão diretamente relacionadas com a descarbonização da economia e com o reflorestamento de áreas desmatadas e assim por diante. Mas, como a gente tem dito, isso ainda é um tema para ser muito discutido ou possivelmente discutido pelo Senado e pela legislação complementar e ordinária. Bom, e já em relação ao trâmite da reforma, a gente sinalizou ali que ela está no limbo, né, entre Câmara e Senado. Isso porque ela ainda não saiu totalmente da Câmara, a gente ainda está aguardando a publicação da redação final, ela ainda está sendo elaborada, e depois ela vai seguir para o Senado. No Senado já tem uma cotação de relatoria, o senador Eduardo Braga, que já está cotado para relatar a proposta no Senado, e no Senado a gente verifica algumas possibilidades de trâmite dessa proposta.
ela pode tramitar inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Regimentalmente, esse seria o adequado, passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser votada em plenário, também 2 turnos de votação, mas ela também nada impede que haja um acordo para que ela seja levada diretamente a plenário. Algo que também já chegou a ser ventilado é a possibilidade de criação também de um grupo de trabalho no âmbito do Senado para discutir essa PEC. Só lembrando que no Senado nós também temos outras propostas de reforma tributária. A PEC 110, que comentamos no início, que teve todo aquele destaque na última legislatura, e temos a PEC 46, que é a proposta do Simplifica Já, tem uma movimentação muito forte de prefeituras em torno dessa proposta. Então, há a possibilidade ainda dessas PECs que estão no Senado serem apensadas à PEC 45, que vai chegar ao Senado. Então, elas tramitam de uma forma conjunta e chama aquela atenção de contribuições do Senado para a proposta. O Senado já, como o Breno vai comentar mais adiante, o Senado ele já faz essa sinalização de que eles também vão ter um papel muito ativo na proposta de reforma tributária. Então, esse é o cenário regimental e também de acordos políticos que temos em relação ao trâmite da proposta. No Senado, caso ela seja votada e o cenário mais provável é que ela tenha alterações de mérito, ela precisa retornar à Câmara para que haja a aprovação ou não dessas alterações realizadas pelo Senado antes da promulgação. Num cenário mais improvável, caso ela seja votada no Senado e não tenha alterações de mérito, ela já segue para o Congresso Nacional para fins de promulgação. Breno, como que está o cenário no Senado que você enxerga, assim, principalmente essa questão mais federativa? Perfeito, Vicky. Obrigado por suas colocações. Bom dia a todas e todos. De fato, o Senado tende a imprimir sua marca, né? A PEC, como você muito bem falou, né, já tramitam 2 PECs, né, tanto a 110 quanto a 46, né, a 46, inclusive, com o movimento do Simplifica Já, que conta com apoio de diversas categorias, né, e o Senado, uma casa tradicionalmente mais aberta a um diálogo federativo, seja com prefeitos, seja com governadores, né? Então, tem-se a crença de que os senadores serão igualmente suscetíveis a esse diálogo, né, tanto com os prefeitos quanto com os governadores, tá? Então, resta saber, na verdade, né, como que ficarão ainda em momento subsequente as leis ordinárias, né, que regirão todo o tema. Então, como todos podem ver aí, o cenário está longe de ser definido, né, a situação posta está longe de ser pacificada, né, de forma que aguardemos aí cenas dos próximos capítulos, né? No Senado, inclusive, há um cuidado muito sensível, até mesmo quanto à previsão de quando isso tudo será votado, colocado em votação, né? Agradecendo aqui, desde já, a audiência de todas e todos, né? Colocando, nosso escritório está pronto para o acompanhamento dos temas junto ao Legislativo, junto ao Judiciário, e de modo que podem contar com a equipe do Schneider Pugliese. Muito obrigado, agradecemos a audiência de todos vocês e um ótimo dia.